Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Hoje, nesta festa de São Tiago Maior, contemplamos esse evangelho onde a mãe de Tiago pede a Jesus que os seus filhos, o próprio Tiago e João, sentem-se um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Jesus ele vai falar sobre esta realidade de beber o cálice, de sofrer o mesmo batismo. E aqui nós temos 2 imagens essenciais para cada um de nós, que desejamos seguir Jesus Cristo nesse caminho que é, sim, esse caminho de salvação, mas é um caminho que, para alcançar a salvação, nós precisamos abraçar a cruz. E aqui podemos ver que o cálice, ele representa o sacrifício de Cristo, ou seja, é a capacidade que nós precisamos alcançar de participar da vida do próprio Cristo, de realmente sofrer o que Jesus Cristo sofreu, de viver aquilo que Ele viveu. Este é o cálice que nós precisamos aprender a beber, esse cálice que ele também se manifesta no cálice eucarístico, que é o sangue de Cristo dado para nos lavar, para nos salvar, que é essa participação íntima da vida do próprio Cristo, da força vital do próprio Cristo para com a nossa própria vida, para que nós possamos realmente alcançar essa experiência de uma vida nova, uma experiência de uma vida eterna já começada nesta terra. O batismo que Jesus Cristo fala, ele está falando sobre o derramamento de sangue, sobre a sua morte. Por isso que nós precisamos ir aprendendo na nossa vida a nos sacrificar nas pequenas coisas, porque quando nós vamos exercitando a nossa capacidade de sacrifício nas pequenas coisas, nós vamos nos tornando capazes de nos sacrificar em coisas maiores. E assim seremos sempre capazes de dar a nossa vida por Deus. Por isso que essas 2 coisas, o cálice e o batismo, que representam justamente isso, representa esse sofrimento, a paixão e a morte de Cristo, nós vamos realmente abrindo a nossa vida para essa experiência divina. Por isso que Jesus Cristo, depois que essa mãe pede para que os seus filhos ali sentem um à sua direita e outro à sua esquerda, e os outros apóstolos vão escutar aquilo e vão ficar irritados, nós vemos como que Jesus Cristo ele vai nos dar
aquilo que é o meio de alcançarmos essa experiência da participação da vida e da missão de Cristo, de beber o seu cálice e participar do seu batismo. Porque Jesus ele vai dizer: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. E aqui nós temos esse caminho de humildade que Jesus Cristo nos apresenta, para que nós possamos realmente, no caminho, não viver uma vida de subjugar os outros, mas viver uma vida de sermos servos, aqueles que transmitem a obra de salvação para os seus irmãos, aqueles que são responsáveis pela salvação dos outros, pela salvação do mundo. Assim foi o ensinamento que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, e eles aprenderam, e por isso foram capazes de beber do seu cálice e de participar do seu batismo, e assim deram a sua vida pela evangelização, pelo anúncio da Boa Nova, o anúncio do Reino. E assim, quanto mais nós vamos adentrando nesse grande mistério de sermos servos, de sermos os últimos, quanto mais nós vamos adentrando nesse mistério da humildade, nós vamos nos identificando mais ainda a Cristo, aquele que é o Filho de Deus, que veio a esta terra para ser o servo de todos, para nos servir da obra de salvação. Assim deve ser a nossa vida. Precisamos aprender a servir os nossos irmãos desta obra de salvação, para que assim a nossa vida seja um grande sinal de Deus para a vida daqueles que estão próximos de nós, assim como foi a vida dos apóstolos, porque o sacrifício desses apóstolos por anunciar a Jesus Cristo, por manter-se fiéis à sua fé, fez com que eles dessem a sua própria vida por esse anúncio. Assim como hoje celebramos São Tiago, aquele que foi primeiro martirizado, aquele que regou o solo da evangelização com o seu próprio sangue, aquele que realmente foi grande diante de Deus, porque foi capaz de dar a sua própria vida pela salvação das almas. E assim ele foi martirizado, preso por Herodes e foi decapitado para a glória do Senhor, para dar testemunho daquele que é o Salvador. Por isso que precisamos aprender a servir com generosidade, para que assim nós possamos, nesse serviço, aprender a experimentar o cálice e o batismo de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.